Olá, meu querido, olá, minha querida, olá, família maravilhosa, obrigado por me receber na tua casa, na tela do teu televisor, na tela do teu computador, do teu iPad, do teu celular, não importa, para que nós juntos possamos nesse dia festivo, gostoso, Dia dos Pais, adorarmos esse Deus, que nós possamos cantar hinos de louvor e adoração a Deus, a Ele a honra, a glória, todo o poder. Vamos adorar? Boa noite, meus queridos irmãos. Que prazer estar com vocês, ainda que com esse distanciamento. Mas essa é uma data especial. Nós estamos comemorando o Dia dos Pais. E eu e família, junto com meu amigo e professor João, escolhemos uma canção para tentar abençoar a sua vida, através da sua letra, exaltando o nosso Deus e trazendo aquela confiança daquele pai que nunca falha, do pai que deu seu filho por morrer por nós. Então, preste atenção nessa letra, e se você conhecer, cante conosco essa canção. Vamos todos juntos? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade
Abram sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 3. Nós leremos o verso 1 e 2. Primeira de João, capítulo 3, verso 1, diz assim a palavra do Senhor, acompanhem comigo. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, Pai. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade a falar ao nosso coração de uma forma surpreendente, transformadora. Que não sejam só palavras de persuasão humana que saiam dos meus lábios. Eu não as suportaria. Fale, Senhor, meu Pai, com poder que vem do Teu trono. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Nessa última quinta-feira, eu estava meditando na palavra e recordando uma palavra que ouvi do pastor Luciano Subirá há cerca de 4 anos atrás, quando recebi uma mensagem de um irmão me pedindo para que eu falasse de Deus como Pai. Pois bem, nesse Dia dos Pais, eu gostaria de falar a respeito da expressão Deus é Pai. Expressão muito repetida por todos, por sinal. Até mesmo por quem muitas vezes não tem a menor noção exata do que isso significa. Vejam, temos esse Deus que é o grande eu sou, que é o Deus soberano, que é o Deus criador do céu e da terra, que é o Deus todo-poderoso, que é o Deus santo, mas que também é Pai, ou seja, Deus é Pai. Observem, no Velho Testamento, o povo de Israel não tinha essa noção de Deus. A palavra Pai, referindo-se a Deus, somente aparece pouquíssimas vezes no Velho Testamento, menos de 10 vezes. E mesmo assim, no sentido de chefe do povo de Israel, de uma nação, ou no sentido de criador. Já no Novo Testamento, a palavra Pai, referindo-se a Deus, aparece mais de 250 vezes e o sentido é completamente diferente daquela empregada no Velho Testamento. É mais de intimidade com Deus. Ora, eu não preciso nem dizer que isso para os judeus era algo inconcebível, algo inaceitável. Eles entendiam que ninguém poderia se referir a Deus dessa forma. Isso era uma verdadeira blasfêmia. E para deixar os judeus mais furiosos, vem Jesus que se refere a Deus como Abba. E Abba é uma forma muito íntima de chamar um pai. Era assim que as crianças chamavam pelos seus pais. Seria o nosso papai que vemos nos lábios de algumas crianças ou de alguns filhos, até adultos, quando querem expressar mais carinho. Papai, papai. E olha que essa revelação que Jesus trouxe é ainda mais profunda. Pois não só Jesus pode chamar a Deus assim, como também nós podemos. Tanto que os seus discípulos, ao lhe pedirem para lhe ensinarem a orar, ouviram de Jesus que ao orarem deveriam dizer assim: Pai nosso que estais no céu. Mas a questão é a seguinte: para que Deus seja Pai, é necessário que Ele tenha filho. Deus é Pai. Trata-se de uma afirmação verdadeira, Ele tem filhos. Mas não é verdade uma outra expressão comumente usada de que todo mundo é filho de Deus. Ou seja, embora seja verdadeira a afirmação de que Deus é Pai, nem todos são filhos de Deus. A palavra de Deus declara no Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12, que Jesus veio para que o que era seu, mas os seus, falando do seu povo, falando dos judeus, não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, nem todas as pessoas nessa terra são filhos de Deus. Todos foram criados por Deus, mas nem todos são filhos, embora possam vir a ser. Aliás, é isso que diz a palavra. Agora, ser ou não ser filho de Deus tem a ver, então, com o fato de receber a pessoa do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
João 3,16. Ou seja, quando Deus enviou Jesus, ele era o filho único. Quer dizer que não haviam outros filhos. Mas através de Jesus, nós nos tornamos filhos e daí Jesus deixa de ser unigênito e passa a ser primogênito. Ou seja, o primeiro de muitos outros filhos de Deus. É o que está em Romanos 8,29. A palavra unigênito significa único filho. Já a palavra primogênito significa primeiro filho. Isso é algo maravilhoso. Jesus nos concedeu o direito de sermos filhos de Deus. Está aí, disponível a todos, bastando receber Jesus e ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que de fato significa sermos filhos de Deus? Você já pensou sobre isso? Existem duas verdades absolutas que precisamos entender quanto a esse significado, sermos filhos de Deus. A primeira verdade é que só é filho aquele que reproduz a natureza do Pai. Quando nascemos, o nosso Pai transmite o seu DNA a nós. No caso, nós estamos falando da experiência do novo nascimento relatada lá em João 3. Vocês se lembram, Nicodemos vai até Jesus e lhe diz: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declara: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Ou seja, se alguém não nascer de novo, não pode ser filho de Deus. O novo nascimento é o mesmo que regeneração. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 23, afirma que nós fomos regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Mas como assim? Quando a palavra é pregada, anunciada, se acolhida em nosso coração, ela tem o poder de entrar e gerar em nós uma transformação de nossa natureza humana para a natureza de Deus. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4, nos diz que, por intermédio daquele que nos chamou, nos foi dado grandiosas e preciosas promessas, para que por elas nós nos tornássemos participantes da natureza divina. Veja o que nos aponta a Bíblia em Efésios 5, 1, 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ou seja, nós, se somos filhos de Deus, temos que nos tornar imitadores de Deus como filhos amados. A Bíblia está falando em perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. A palavra nos revela que é justamente essa a natureza de Deus. É esse comportamento de Deus que nós, como filhos, devemos reproduzir. Perceba o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, verso 43 a 45. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo aqui? Isso é muito sério, gente, presta atenção. Jesus está dizendo aqui que não só que quando você reproduz a natureza, as características do seu Pai, isso demonstra, comprova a sua filiação, mas também que isto representa uma condição para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Assim sendo, manifestar a natureza do Pai é o primeiro item que nós podemos destacar a respeito de um filho, ou seja, para termos Deus como Pai, temos que manifestar a natureza de Deus. Por isso, eu te pergunto, você tem manifestado a natureza amorosa, misericordiosa de Deus? Você é filho de Deus? Veja que isso é a primeira verdade a respeito de um filho, a natureza. A segunda verdade é algo simplesmente maravilhoso.
Todo pai transmite ao filho uma herança. O livro do Provérbios, capítulo 13, verso 22, diz que o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Note, amados, que quando falamos de uma herança da parte de Deus Pai, nós precisamos entender que não estamos falando de uma herança meramente natural. Veja, a Bíblia nos diz assim em Romanos 8, versos 13 a 18. Acompanhem comigo. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O que está sendo dito aqui? Está dizendo que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. Isso é simplesmente maravilhoso, gente. Essa expressão co-herdeiro significa herdeiro juntamente com. Isso significa que nós somos tão herdeiros quanto Jesus o é. O mesmo Jesus que diz, tudo que é do Pai é meu, o mesmo Jesus que nos sinaliza claramente participar de todas as coisas, ser um só com o Pai, que tem essa herança toda, ele nos apresenta essa visão de que nós somos tão herdeiros quanto ele. Meu querido, minha querida, isso significa que temos não apenas a vida eterna, mas todo o reino do Pai à nossa disposição. Lembro-me que, por ocasião da formatura da Carol, num dado momento da festa, o seu papai, o meu amigo Ricardo, levou a Carol para ver o céu todo estrelado. Era uma noite de céu limpo e aquilo se apresentava como uma linda vitrine. E olhando para o céu, o Ricardo falou, entre todas as estrelas pode escolher uma, minha filha, pois o Pai está te dando de presente. E assim, sempre quando você olhar para o céu, você vai poder dizer para quem você quiser, está vendo aquela estrela lá? Pois é minha. Meu pai me deu. As demais meninas que estavam naquele momento com a Carol ficaram encantadas com o presente que ela recebeu do pai. Não sei se tinham exata consciência do que presenciaram ou estavam só deslumbradas com a magia do efeito poético do ato. Loucura, né? Como alguém pode dar de presente a outro uma estrela do céu? Será? O Salmo 147,7 diz que ele quem? Deus, determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Já Isaías 40:26 nos faz um convite. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Ora, meu amado, minha amada, os astrônomos estimam que existe aproximadamente 100 bilhões de estrelas só na Via Láctea. Fora isso, existem bilhões e bilhões de outras galáxias. De modo que contar as estrelas no universo é como tentar contar o número de grãos de areia em uma praia na Terra. Pelo que, assim sendo Ricardo filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, não poderia dar de presente uma estrelinha para Carol, sua filha? Amados, entendam uma coisa, parte da nossa herança, a maior parte, envolve aquilo que nos aguarda no futuro,
Mas parte dessa herança envolve algo que nós podemos experimentar em Deus desde já. Olha, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, dos versos 21 a 28, nos é relatado uma mulher que se aproxima de Jesus pedindo libertação para sua filha que estava terrivelmente endemoniada. Jesus olha para aquela mulher e, se referindo ao fato de que os judeus tinham uma aliança e os gentios ainda não tinham sido incluídos nessa aliança, ele diz para ela: olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Basicamente, Jesus estava dizendo: os judeus, por meio da aliança de Abraão, são os filhos. São aqueles que têm o direito de sentar à mesa e comer o pão. Você é alguém que pode até ser o convívio na casa dos filhos. Ele usa a figura de um cachorrinho de estimação. Mas está dizendo: você não está na mesa, posição que os filhos, de sentar à mesa e comer com eles. Essa mulher vira para Jesus e diz: sim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Basicamente, ela diz para Jesus o seguinte: eu posso ainda não ser uma filha para estar sentada à mesa, mas cá entre nós, os filhos não estão aproveitando tudo que é deles. Eu não quero usurpar o direito dos filhos, mas eu quero aproveitar parte daquilo que eles estão jogando fora. Jesus olha para essa mulher e diz: grande é a sua fé. E naquele mesmo instante, a filha dessa mulher recebe libertação. Agora, pensem comigo. Se tem cura e libertação a minha e a sua disposição quando a gente já se aproveita das migalhas, que dirá sentado à mesa como filho? Em Mateus 5,45, Jesus nos diz que Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. O que significa isso? Que existem bênçãos que são genéricas para todos, mas existem aquelas que só são dos filhos. Você já pensou no que está à nossa disposição quando nós assumimos o nosso lugar e a nossa posição em Deus? Você já pensou sobre isso? Precisamos entender que, como os filhos de Deus, além do privilégio de participar da natureza divina, nós nos tornamos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. A terceira e última verdade é que, se reconhecemos que Deus é Pai, também precisamos entender o amor que esse Pai nutre pelos seus filhos, o amor que Ele tem por nós. Notem, muitas vezes nos perdemos nessa ideia com base na nossa experiência com a nossa figura paterna que conhecemos. Mas a verdade é que você não pode olhar para Deus na perspectiva apenas da sua experiência em relação ao seu Pai aqui na Terra. Nós precisamos entender o coração amoroso de Deus como um pai em relação aos seus filhos. Como eu falei em João 3,16, a Bíblia diz que Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Isso significa que Deus entregou o que tinha de melhor por amor de nós. E que, assim sendo, Ele foi até as últimas consequências por mim. Ele foi até as últimas consequências por vocês. João nos fala em sua primeira epístola, capítulo 4, versos 7 e 9, que o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Ou seja, o amor de Deus se confunde com quem Ele é. Eu vou concluir. Sabe, por mais que eu tente, eu não consigo descrever o quão grande é esse amor de Deus por mim, por você. Imagine você, pai, imagine você, mãe, vocês que estão me ouvindo. Um dia entram em sua casa, rendem sua família e depois de renderem sua família, amarram seu filho, seu único filho, diante de você, pois confundem ele com um bandido, um comparsa. Começam a acusá-lo, surrá-lo, começam a cuspir nele e ele inocentemente é morto
bem ali na sua frente. Dias depois, o assassino de seu filho é preso. Você o reconhece e ele vai para a penitenciária. Ele estando na prisão, você vai visitá-lo. Não só lhe perdoa, como contrata advogado para ele e pede clemência por seu crime. Mas não para aí. Como ele está doente, passando por dificuldades, você cuida da enfermidade dele, o alimenta. E para que não passe frio, você volta para sua casa, abre o guarda-roupa do seu filho, que foi assassinado, pega o cobertor que era do seu filho, pega as roupas, agasalhos, sapatos que eram do seu filho, volta até a penitenciária e veste o assassino do seu filho com as roupas que eram do seu filho. Como se não bastasse, você ainda vai até um cartório e lavra uma escritura de adoção do assassino do seu filho, tornando esse assassino o seu filho, lhe dando o seu sobrenome e lhe fazendo herdeiro de tudo que é seu. Você faria isso? Acho que não. Você tem ideia do que Deus fez por mim? Fez por você? O Filho unigênito de Deus assumiu a nossa culpa. O Filho unigênito de Deus morreu em nosso lugar. O Filho unigênito de Deus nos vestiu com as suas vestes. E Deus agora nos chama de filhos. Deus nos transmite a possibilidade de termos sua natureza por Cristo Jesus. Deus nos transmite a possibilidade de sermos seus herdeiros por Cristo Jesus. Deus entregou o seu único Filho, unigênito do Pai, para que através de Cristo Jesus passemos a fazer parte da família de Deus, nosso Pai. Vamos orar? Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, a glória e o poder para sempre. Amém. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão gostoso que passamos aqui na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela vida do nosso irmão Dionísio e sua família. Continua abençoando poderosamente, ó Pai. Senhor, também nessa data, Senhor, estamos comemorando o Dia dos Pais. Queremos te pedir a bênção, Senhor, sobre a vida de cada pai, Senhor, que está, Senhor, neste momento ouvindo este culto, ó Pai. Abençoa poderosamente, coloca as tuas mãos de poder, coloca as tuas mãos divinas e que eles sejam todos agraciados com a tua bênção. Senhor, também te pedimos, ó Pai, alcança, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que estão enfermas, Senhor, tu sabes todas as coisas. Coloca as tuas mãos de poder, ó Pai, e que todos sejam agraciados com a tua bênção, Pai. Ó Senhor, dai-nos, Senhor, uma semana feliz na tua presença, Pai. Nós te pedimos hoje e sempre, ó Pai, em nome de Jesus, para a tua glória e para o teu louvor. Amém e amém, Jesus. Beijos! Tchau! Chegamos ao fim do nosso culto. Espero que as canções, as orações, a palavra tenha falado ao teu coração. Que você tenha nesse teu coração um significado pleno de um Deus que é Pai, de um Deus que é amoroso. E você adquira de uma forma graciosa, maravilhosa, essas dádivas que vieram através do sangue de Jesus derramado naquela cruz e dessa ressurreição, na espera da volta do Senhor. Obrigado por esse momento, que nós possamos agradecer junto aquilo que Deus tem feito. Continuemos junto, orando pelo bem do nosso país. Que o Senhor abençoe os nossos pais, que esses homens estejam conscientes de que são escolhidos pelo Senhor como guerreiros numa grande família de Cristo. Deus abençoe você, que aonde você colocar a planta dos pés, você seja reconhecido como filho de Deus Altíssimo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e
e a consolação do Espírito Santo esteja com você e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e todo sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, fique com Deus.